Muito bem, exercício 64. Esse problema é muito interessante, tá? Sempre cai em vestibulares, coisas bem parecidas. Então vamos lá. A tabela, essa tabela aqui, mostra a temperatura das águas do Oceano Atlântico em função da profundidade. Então, vamos grifar isso aqui. Temperatura em função da profundidade. Admitindo que a variação da temperatura seja linear entre cada duas das medições feitas para a profundidade, calcule a temperatura prevista para 400 metros. Legal. Ele deu a profundidade, que é meu x, e em relação ao y, que é a temperatura. Tá? Muito bem. Vamos ilustrar aqui graficamente, só para a gente fazer aqui uma observação. Então, aqui, imaginando aqui que o x é a profundidade, eu tenho como resposta um y, que é a temperatura. Tá? Então, aqui a profundidade está em metros, temperatura em graus Celsius. Então, superfície é o zero, né? É como se tivesse o zerado. Então, na superfície está 27 graus. Faz de conta que está aqui. Vou colocar só 27, porque já está a unidade lá em cima. 27 graus Celsius. Quando a profundidade é de 100 metros, vai para 21. Deixa eu só mudar aqui. Fazer bonitinho, né? Esticar esse gráfico. Então, de novo, quando x igual a 0, eu estou lá em cima, 27 graus. Para 100 metros, a temperatura cai para 21. Então, faz de conta que deu aqui. 21. Então, esse aqui é só o esboço do gráfico. 500 metros, 7. Então, 500 metros está bem aqui, bem para frente, né? 500 metros cai para 7. Aqui. E 1000 está bem para lá, né? Faz de conta que está... Você vê que eu estou fazendo totalmente sem escala aqui, não tem problema nenhum. É só para a gente ter aqui uma noção do comportamento do gráfico. Então, quando o x igual a 1000, a temperatura cai para 4 graus. Faz de conta que 4 está aqui. O gráfico daqui. Fiz aqui meio que correndo, é proposital. É só para mostrar para vocês que aqui eu tenho um segmento de reta, porque para cada duas das medições eu tenho um segmento de reta. Tá? Então, não necessariamente eu tenho que passar por todos os pontos. Está dizendo que para cada duas eu tenho uma aproximação de uma reta. Então, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, e assim por diante. Ok? Então, essa é uma ilustração do gráfico. Muito bem. O que ele está querendo? Está querendo a temperatura para 400 metros. Então, 400 está em algum lugar aqui. Vamos considerar que esteja aqui. Ele quer saber qual é a temperatura. Temperatura para esses 400 metros. Então, na verdade, eu tenho que considerar somente essa região aqui da reta, né? Ou seja, entre 100 e 500. Eu não preciso me preocupar com a superfície, nem com 1000 metros aqui. Eu só vou olhar para esses dois pontos aqui, ok? Então, a gente já sabe que a equação ela é do tipo y mx mais n, que é a equação reduzida da reta. Então, se eu descobrir quem que é o m e quem que é o n, eu monto a minha função e vou calcular a profundidade, qualquer profundidade, né, entre 100 e 500, tá? Muito bem, então vamos achar esse m e o n aí. Vamos
abrir aqui uma chave, porque vai aparecer um sistema, e eu tenho aqui o y e tenho o x, né? Então, quando o y é 21, eu tenho x igual a 100. Então, vai ficar n vezes 100 mais n. Vou para o outro ponto, que é o 507. Então, quando o y é 7, eu sei que é m vezes 500 mais n. Legal, já usei a tabela, eu posso apagar. Vou apagar aqui. Vou ver se consigo resolver aqui nesse espaço, né? Porque eu não quero apagar o gráfico. Eu posso dar uma melhorada aqui nessa equação, nesse sistema, deixar ele mais bonitinho. Vai ficar 100n mais n é igual a 21 e 500m mais n é igual a 7. Uma coisa que a gente já percebe é que ela é uma função decrescente. Então, à medida que a profundidade aumenta, a temperatura diminui. Então, eu já sei que o coeficiente angular m vai dar negativo. É fato. Muito bem. Então, eu tenho aqui um sistema de duas equações. Observa que se eu subtrair uma da outra, eu já elimino o n. Se eu elimino o n, eu já consigo calcular o m. Então, vamos ver isso aí. Então, eu tenho 100 m mais n igual a 21. E aqui eu tenho 500 m mais n igual a 7. Então, se eu subtrair uma da outra, eu tenho 100 m menos 500m dá menos 400m. N menos n cancela, 21 menos 7 igual a 14. Portanto, m é igual a menos 14 sobre 400. Posso simplificar, por exemplo, dividir por 2. Eu sei que o m vai dar menos 7 sobre 200. Beleza? Tendo m, eu posso escolher agora qualquer uma das equações, ou a de cima ou a de baixo, tanto faz, e eu consigo calcular o n. Tá? Então, substituindo na primeira aqui, vai ficar 100 vezes. O m é quanto? Menos 7 sobre 200. Então, menos 7 sobre 200 mais n é igual a 21. Então, vou resolver aqui. Lembrando que eu não quero apagar o gráfico. Aqui nós vamos ter 100 e 200, eu posso simplificar. Vai sobrar menos 7 sobre 2. Né? Porque 100 simplifica com 200. Mais n é igual a 21. O meu MMC é 2, então vai ficar 2 dividido por 2 vezes menos 7 dá menos 7. 2 dividido por 1 dá 2, vezes n dá 2n. E 2 dividido por 1, 2, vezes 21, dá 42. Muito bem. Aqui eu vou ter que 2n é igual a 42 mais 7, 49. Portanto, n é igual a 49 dividido por 2, que vai dar 24,5. Achei o n. Ok? Beleza. Tenho o m e tenho o n. Portanto, a minha função, que é y igual a mx mais n, eu posso substituir, vai ficar igual. M é menos 7 sobre 200. Então, ficou menos 7 sobre 200x mais n. Mas quem que é o n? 24,5. Legal. Montei a minha função para o intervalo de 100 até 500. Só que eu quero calcular o valor para a profundidade de 400. Então, vai ficar y igual a menos 7 sobre 200 vezes 400 mais 24,5. Y é igual
400 eu já posso dividir por 200. Vai dar 2. 2 vezes menos 7 dá menos 14, mais 24,5. Portanto, a temperatura vai ser menos 14 mais 24,5, 10,5 graus Celsius. Então, Y é igual a 10,5 graus Celsius. Essa é a temperatura para a profundidade de 400. Vamos ver se tem sentido? Ó, a temperatura, o 400 está entre 100 e 500. E a temperatura tem que estar entre 7 e 21. Né? Portanto, tem lógica 10,5. Essa é a temperatura estimada, prevista para esse intervalo aqui, para essa profundidade, dentro desse intervalo. Beleza? Então, é um probleminha bem interessante, bem legal, mas não é tão difícil assim. Beleza? Valeu!